Bom dia, bom dia. Bom Diego, João, Maria Eduarda, Eloá, João Gabriel, Josiane, André. Muito bom vocês, a participação de vocês é sempre boa. É sempre bom dar aula para vocês. Crianças, Arthur, crianças, vamos continuar aqui o nosso estudo dos modelos atômicos. Só concluir o que eu não concluí, falando sobre a descoberta da segunda partícula subatômica, que foi justamente aí o próton, né? Que algumas biografias definem o pai do próton, Rutherford, com seu modelo do sistema planetário. Vocês viram isso com o professor dos Anjos, eu tenho certeza absoluta disso. Né? Só foi possível a descoberta do próton a partir da descoberta da radioatividade. Nós temos alguns fatores históricos. A descoberta do raio-x foi um dos primeiros, estudando aí material fosforescente, né? No caso aí os óxidos de urânio. Um cidadão chamado Röntgen conseguiu identificar aí esses raios que eram emitidos, que eram emanados, e que eram capazes, bom dia, Mona Lisa, e que eram capazes de impressionar chapas, né? E então ele verificou esses raios e de início ele classificou esses raios como raio-x, até porque não sabia que raios eram aqueles. Depois foi feito estudos, né? Foi aperfeiçoado seus estudos com o Henry Becquerel, que também já fazia estudos relacionados à fosforescência, né, e à fluorescência, a emissão de ondas eletromagnéticas, e aprofundou seu estudo com o casal Curie, né, que através da definição de que a matéria se divide, foi a partir desse momento da radioatividade que foi necessário dizer isso daí, modificar um pouco a história, que a divisão da matéria, ela sim se divide, ela não é indivisível, como falava o próprio Thomson e o seu antecessor, que foi Dalton, né, onde o átomo era maciço indivisível. Então começou a haver aí a derrubada dessa teoria de indivisibilidade. E foi através da radioatividade que isso foi possível. Tá ok? Vou espelhar aqui nosso material para vocês. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, vai aparecer agora para vocês aí direitinho, deixa eu ver. Pronto, tá aparecendo. Estamos agora plugados. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Pronto, bem aqui, ó. Esse cara é importante falar dele. Nosso material, inclusive, fala dele. É o Goldstein. Esse rapaz, ele era contemporâneo de Thomson. Então, ele também, assim como Thomson, utilizou as ampolas de Crookes e ele verificou especificamente a existência dessa partícula, muito antes mesmo, né, de que o nosso amigo Rutherford viesse a confirmar. Ele já notava essa existência a partir do tubo que vocês estão vendo aqui, no tubo que ele modificou, assim como o Thomson fez, ele notava que ia de encontro, né, porque os raios catódicos, vocês sabem, os elétrons, eles partem do cátodo, né, eles partem do polo negativo para o polo positivo, que é o ânodo. Isso nós já mostramos lá no experimento de Thomson. Então, ele notou que, a partir do momento que esses raios saem do cátodo para o ânodo, também tem outros raios que saem do ânodo para o cátodo. Inclusive, esses raios aqui, que na época eles não sabiam definir, que nós definimos hoje como próton, eles eram conhecidos como os raios canais. Raios canais, que são justamente os prótons hoje, até porque os raios catódicos, que também são nomes muito conhecidos de vocês, os raios catódicos é justamente os nossos amigos elétrons, né? Então, os raios catódicos são os elétrons. Então, aqui, nesse instante, nesse momento, esse cidadão já conseguia verificar a existência de uma segunda subpartícula. E essa segunda subpartícula foi quem definiu aí o que nós chamamos de neutralização da matéria. Porque nós já sabíamos, eles já sabiam, já conheciam a teoria lá de Tales de Mileto, das atrações eletrostáticas, sabiam que as cargas positivas e negativas se atraíam e, consequentemente, a somatória das suas cargas daria um valor, uma somatória igual a zero, e aí a relação de estabilidade estava vinculada, né, que a matéria é estável, o que Dalton não falou, e que o Thomson
relacionou essa estabilidade justamente pela descoberta do elétron, não é isso? Então, o elétron foi descoberto pelo estudo da eletricidade. Inclusive, esse rapaz aqui, o Goldstein, ele discutia muito com o Crookes pela natureza da eletricidade, então o Thomson veio a estudar e conseguiu encontrar a primeira partícula subatômica, que foi o elétron. E aí a gente vê, inclusive, vocês notam aqui, ó, a massa de um próton é aproximadamente 1836 vezes maior que a do elétron. Fazendo um comparativo grosseiro, imagine que o próton é o Maracanã, né? Vamos levar aqui para o mundo macroscópico da coisa. Imagine que o próton é um Maracanã e que o elétron é um grão de areia, né? Então, o tamanho é muito grande. A atração eletrostática existente entre eles é muito grande. É uma gravidade, né? É o Sol e um pequeno planeta circulando ao redor dele, não é à toa, que foi assim que o nosso amigo Rutherford defendeu o seu modelo atômico. Tá ok? Precisava falar desse rapaz só para fazer um parâmetro, abrir um parâmetro. Muito cuidado em falar que o pai do próton é o Rutherford, tá? Quem primeiramente falou sobre a existência dessa partícula foi esse cidadão aqui, foi o Goldstein, tá? Isso daí é uma relação muito importante, né, nos livros atualizados, né, os mais atuais levam em consideração o Goldstein como o descobridor. E quem definiu o nome foi o Rutherford. O que nós vamos ver agora? Essa relação. Os raios canais, como eu falei para vocês, né, isso, ó, cargas positivas, aqui é a descoberta da radioatividade, que já iniciei com vocês, aqui foi o raio-x, descoberto por esse rapaz aí que vocês estão vendo, o Röntgen, né, então, outra discussão que se abre, e depois a gente pode trabalhar sobre isso daí. Tem vários livros que falam que o Becquerel é quem foi o pai da radioatividade, foi quem descobriu a radioatividade. Na verdade, quem descobriu a radioatividade foi esse rapaz aí, 1895, né? O conhecido Röntgen, um alemão, né, físico alemão, trabalhando em seu escritório com óxido de urânio, notou, né, que existiam ondas eletromagnéticas que partiam desse óxido e que eram capazes de impressionar chapas, né, como se tivesse pequenos furos nessas chapas. Na verdade, eram os raios que emanavam, que passavam por ali, né, mediante um poder de penetração, que só foi descoberto depois pelo nosso amigo Rutherford e Soddy. Quando vocês estiverem estudando radioatividade especificamente, vocês vão ler vocês vão saber da primeira e segunda lei de Soddy, que tem a participação do nosso amigo Rutherford. Então, só adiantando aqui, foi essa imagem que vocês veem, foi o primeiro raio-x feito, né? Inclusive, ele fez na própria mão. Então, ele conseguia ver os ossos, né? Mediante a impressão feita por esses raios. Então, essas ondas eletromagnéticas, elas têm esse poder de penetração. Nós vamos ver, inclusive, algumas, alfa, beta e gama, e vamos definir aí a questão de ionização e penetração. Ok? Aí vem aí o cara que eu falei para vocês, ó, esse rapaz aqui, o Becquerel, alguns livros, né, os últimos que eu tenho trabalhado, todos eles condenam a questão de dizer que esse rapaz foi o pai da radioatividade. Na verdade, não. Tá? Quem descobriu a radioatividade foi esse rapaz, o Röntgen, porque descobriu o raio-x. Então, foi através do raio-x que o estudo da radioatividade foi se aprofundando, foi se aperfeiçoando, e volto a dizer que através desse aperfeiçoamento é que nós conseguimos descobrir a presença realmente do próton, e a nossa tecnologia foi avançando em função disso. Então, veja só, ele trabalhou, né, ele fez experimentos, né, fosforescência, luminescência, né, de um material radioativo. Esse material também veio vinculado ao mineral. Então, a radioatividade parte disso daí, gente, ó. Átomos que são instáveis, que vão se transformando em outros para poder se utilizar. E a retirada do mineral foi nessa pedra que vocês viram aí na mão de Marie, chamada Plastic Blender, onde dela surgiu aí, já se conhecia o urânio, né? Já tínhamos o urânio como o conhecido, mas daí dessa pedrinha surgiu o polônio e o rádio. Dois outros elementos, inclusive polônio e rádio, foram os que deram aí para Marie um prêmio Nobel de Física e de Química. Então, ela foi a única até hoje que conseguiu ganhar um prêmio de Física e Química em relação aí da radioatividade. Então, o experimento do Becquerel foi que nem o do Röntgen, né? Ele pegou materiais radioativos que impressionavam as chapas e conseguiu verificar aí o poder de penetração desses raios, tá? Que foram batizados posteriormente, né? Ó, aqui é o casal Corrier, só para a gente fazer aqui uma homenagem a esse casal importante na vida da ciência, da física e da química.
né? Eles, vocês, inclusive tem um filme dela no Netflix, quem tem aí a assinatura pode verificar esse filme, tá em cartaz lá. É um filme interessantíssimo, falando justamente da descoberta do polônio, né? A história, a vida e a história dela ela foi pioneira de muitas coisas, foi a primeira mulher a lecionar, né? Feríssima em matemática. Ela foi a primeira a lecionar, na época era impossível isso acontecer, mas pela sua capacidade intelectual, ela conseguiu superar aí essas arestas, né? Conseguiu quebrar essas arestas para poder desenvolver a ciência e os seus estudos. A Flash Blender que nós vimos ali com Becquerel é essa rocha aí, ó, essa rocha amarelada, ela emite energia, né? Se você apaga a luz, ela fica brilhando, ela fica emanando raios radioativos que podem modificar o nosso DNA. Então, quem faz uso desse material, por exemplo, o casal Corrier aqui, eles tiveram problemas de câncer. Ela, por exemplo, morreu de leucemia. Ele nem chegou a sucumbir, né, a sua vida em relação ao câncer, mas ele já estava doente, já sentia fraco, já tinha aí alguma relação, né, pelo trabalho constante e diário que eles tinham com esse material radioativo. Então, ele morreu degolado, vamos dizer assim, por uma charrete, né, na época, lá na França. Ele desmaiou e a charrete veio a passar por cima dele. Então, ele teve uma morte trágica, né? O Pierre teve uma morte trágica. Vocês podem ver isso no filme, fala também sobre isso, tá? Então, aqui uma singela homenagem que eu fiz a eles. E vamos aqui partir para o que interessa, que foi aqui ainda na descoberta da radioatividade, com o nosso amigo Rutherford, foi que definiu aí, ele conseguiu, através dessa relação, identificar realmente o que já dizia lá o Goldstein, né? Que existiam outras partículas que iam de encontro aos elétrons, né? Então, essas outras partículas, se levarem em consideração aí a atração de cargas, teriam carga positiva, porque já se conhecia a carga negativa do elétron definida lá no experimento de Thomson. E eu pergunto a vocês, como foi que Thomson defendeu o seu modelo na comunidade científica? Foi o pudim de passas, não é isso? Do mesmo jeito, se eu perguntar para vocês em prova, como é que se classifica ou se caracteriza o modelo de Dalton, vocês saberiam me dizer? Óbvio, é a bola de bilhar, né? Então, bola de bilhar, Dalton, pudim de passas, Thomson, sistema planetário, Rutherford. Então, não tem como errar. Não tem como errar isso. Isso já tá, isso é bem, como é que eu digo? Ainda está muito vivo na mente de vocês essa informação. Vocês viram isso no ano passado foi um dia desse, né? Parece até que está se repetindo no ano passado por essa relação aqui de radioatividade. Então, quando a gente fala de radioatividade, ó, a gente lê assim, ó, é a propriedade que os núcleos atômicos instáveis, então eu tenho um núcleo instável, carregado de energia, que precisa se estabilizar. Então, como é que vai fazer? Ele vai emitir, vai emanar partículas, no caso aí, ó, radiações eletromagnéticas. E nessas radiações, eles vão se transformar em outros núcleos mais estáveis, a chamada transmutação. Eles vão liberando a sua energia nuclear, fazendo com que ele se transforme em outros elementos mais estáveis e consigam se estabilizar. Então, as radiações eletromagnéticas. Então, essas radiações eletromagnéticas, quem definiu os nomes foi o Rutherford. Ele fez um estudo aprofundado sobre elas. Pegou o material radioativo, sabia que esses raios eram emanados, só que não sabia que raios eram aqueles, assim como raio-x. Não sabia que raios eram aqueles. Então, colocou aqui anteparos carregados. Um aqui negativamente e o outro carregado positivamente. É o que nós chamamos aí de onda eletromagnética, não é isso? Então, quando é ligado aí o sistema, ele notou que tinha raios que eram desviados para o sentido negativo, né, desse anteparo, e outros que eram desviados para o sentido positivo. E notou que alguns não tinham nenhuma atração eletromagnética, passavam direto. Então, assim como o Roentgen fez, ele vai batizar esses raios, né, com alfabeto grego, vou chamar de alfa, beta e gama. Então, você vai notar o seguinte, que como ele viu que esse raio alfa, por exemplo, ele migrava para o lado negativo, consequentemente a sua carga era o quê? Positiva. Então, posso colocar até aqui para vocês.
O raio alfa, ele tem isso daqui de massa, né, ó. Se você for notar, depois eu vou mostrar isso para vocês, ele se parece com hélio em massa, né, em massa e número atômico, ele se parece com hélio, o gás hélio que nós conhecemos, que está lá no núcleo do Sol, o gás hélio, então, é a relação muito próxima, é isso? Então, o beta, que migrou para o lado positivo, ele vai ter uma carga negativa. Então, nós temos isso daqui como representação de um beta, tá? Um Bzinho aqui que tá meio estranho, mas vou melhorar aqui ele, pronto. E ele, se você for ver, ele representa um elétron acelerado, tá, gente? É a representação de um elétron acelerado. Então, beta tem a velocidade de 90 mil quilômetros por segundo, né? Cerca aí de... Professor. Cerca aí... Oi, diga lá. Então, gás hélio tem o significado do nome é Sol? Sol. A relação ao Sol. Ele é o combustível do Sol. Então, por exemplo, se eu quero... Você ouviu falar... Você já ouviu falar da bomba de hidrogênio, já? Você já ouviu falar da bomba de hidrogênio? Justamente, a bomba de hidrogênio é um processo chamado fusão. Então, vamos pegar dois núcleos e vamos fundir. Vamos unir esses dois núcleos, né? Então, nessa fusão, justamente, se eu pego dois hidrogênios, pego o hidrogênio, por isso que o nome é bomba H. Vou pegar dois hidrogênios e vou transformar ele num hélio. Vou unir isso daí. E nessa união nuclear, vai haver liberação de energia colossal que nós conhecemos. Até então, o homem ainda não utilizou essa bomba, né, para fins de destruição em massa, como foi feito na bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Só digo para você o seguinte, Diego, que é como se fosse o Sol aqui na Terra. Só resumo isso para você. No dia que eles fizeram essa imbecilidade de detonar essa bomba, né, enfim, espero que isso nunca aconteça. Mas é destruição total, vida zero, tá? Vida zero. Destruição total, instantaneamente. São 6 possibilidades de morte, vamos dizer assim. Não tem como viver, não dá. É muita energia mesmo. Ok? Então é a união, e o hélio vem de Sol, tá? A relação total. Ok? Então veja aí. E nós temos o gama. Eu lembrei de heliolite, que é pedra do Sol. Aí hélio é Sol. Então, é a relação total com ele, tá? Esse daqui, ó, esse raio que eu tô colocando aqui, é o raio gama. O gama, ele tem baixa ionização. Por quê? Por que isso, professor? Essa ionização que eu estou falando é justamente aqui as massas, né? Você vai ver que as massas dele é zero e carga zero. Ele não sofre nenhuma atração eletromagnética, nem o negativo nem o positivo atrai ele. Então, ele tem baixa ionização, mas ele tem um alto poder de penetração. Então, são raios que nós não vemos, né? Nós não vemos, ele não tem cheiro, não dá para a gente identificar. Eles nos prejudicam de alguma maneira, eles nos favorecem de alguma maneira, obviamente. Quando alguém vai fazer algum exame, né? Um exame, sei lá, alguém se machucou, precisa fazer um raio-x de alguma parte do corpo. Esses raios todos são emanados lá. O raio alfa, o raio beta, o raio gama, o raio X. Óbvio que o raio X é que vai nos interessar. A diferença do raio gama para o raio X é só o comprimento de onda. O comprimento de onda do raio X é um comprimento de onda grande, né? Então, se ele é grande, ele consegue ser barrado, né, por alguns metais pesados. Vou dar exemplo, o chumbo. Né? O chumbo, ele é um elemento que retém aí essas ondas eletromagnéticas, esses raios aí eletromagnéticos, eles conseguem reter. Só que não é tão perfeito assim. Então, quando você vai num consultório médico, ou mesmo, sei lá, num hospital, você vê lá aquela sala onde tem uma luz vermelha e tem um símbolo de radiologia na porta. Se vocês já observaram isso. Então, quando aquela luz vermelha está acesa, é sinal de que o responsável, o radiólogo, está utilizando material radioativo. E o ideal é que a gente se afaste dali, mesmo sabendo que aquela parede é revestida de chumbo. O concreto que está lá, ele também é revestido de chumbo. Porém, não existe aí 100% de certeza que não está sendo liberado esses raios para o ambiente. Não temos 100% de certeza. Só saberemos se utilizarmos um contador geyser, ou seja, uma maquininha para indicar a presença de radiação.
Se vocês já viram Chernobyl, ou já ouviram falar de Chernobyl, para que você possa fazer uma visita na cidade de Pripyat, onde ocorreu o acidente, você precisa, o João já dizendo que sim, você precisa assinar um termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade, ele dá a você 15 minutos, 15, nada mais que 15 minutos, para que você não seja contaminado com a quantidade exagerada de radiação existente lá. Então, você passa 15 minutos lá, contadinho. Se você passar 1 minuto a mais, você já corre um risco grande. Então, pessoas que trabalham com radiologia, elas estão sujeitas a se contaminar com esses raios que eu acabei de mostrar para vocês. É até, inclusive, uma profissão de risco. Não sei se vocês têm parentes que trabalham com isso daí, mas é uma profissão de risco onde eles são sujeitos, eles podem, inclusive, adquirir doenças se não tiver um ambiente salubre, né, um ambiente com saúde, enfim, com segurança, eles podem adquirir doenças, e isso pode pegar câncer, né? É uma coisa que é preocupante. Inclusive, nós, pacientes, também podemos, por algum cálculo errado desse cidadão, por algum erro, ou de manuseio, ou até mesmo do aparelho sem uma manutenção, a relação dele pode te trazer algum problema. Desculpa, meu celular descarregou. Tudo bem, Libero, tudo ok. Enfim, gente, é uma relação que foi possível, né, depois dessa descoberta, depois que ele indicou, depois do uso desse material, é que se produziu o seu modelo, tá? Então, a gente pode depois trabalhar sobre isso daí, tá? Sobre esse poder de penetração que esses elementos têm, né? Aqui já é o que eu já tinha falado, né? Da relação deles, né? Algumas histórias também falando sobre isso, como é que eles são encontrados, por que ele batizou os nomes assim. Então, as cargas são positivas para o alfa, os raios alfa têm carga positiva, então, consequentemente, ele tem o menor poder de penetração, nós vamos ver isso agora. O beta tem partículas negativas, as cargas são negativas, que é o elétron acelerado, e o gama não tem carga nenhuma, tá? Então, você nota que a diferença dele por raio-x, inclusive, né, é o seu comprimento de onda, né? O comprimento de onda do gama é bem pequeno, e, consequentemente, ele consegue superar barreiras. Então, para ele ser barrado, eu preciso de uma espessura, assim, né, considerável nesse material, no caso, para impedir que ele seja barrado. Se você assistir o último filme do Indiana Jones, eu não me recordo do Indiana Jones e o quê, mas o último filme do Indiana Jones, ele parou numa cidade de teste de uma explosão nuclear. Então, parou numa cidade de teste que eles montam no meio do deserto, né, para verem como é que o depois de uma explosão numa cidade. E aí, começou a contagem. Ele entrou numa geladeira, ele viu, ele olhou que a geladeira tinha lá, geladeira de chumbo, bababá. Ele entrou na geladeira porque ele lembrou das aulas de química que o chumbo consegue reter aí essas radiações eletromagnéticas e não vão modificar o DNA do cidadão. Então, ele entrou, teve a explosão, por conta do filme ele sobreviveu, obviamente, mas ali já foi a ficção unindo a realidade, né? Então, esse material chumbo, ele é capaz de reter esses raios que foram encontrados, descobertos aí pelo nosso amigo Rutherford. Quando a gente fala da penetrabilidade desses raios, tá o exemplo aí muito prático, né? Você está vendo que o raio alfa, que é de carga positiva, ele não consegue nem ultrapassar a pele, ó. Chega bem aqui na pele, para bem aqui mesmo, não ultrapassa, não tem uma penetração. Veja que o beta já tem, né, ó. Ele chega até aqui nessa parte que nós chamamos de epiderme, chegou bem aqui na epiderme, ó. E já o gama, veja que o gama, ele não tem limite, né? Não tem limite. Ele vai fazer o quê? Ele vai modificar o DNA. Ele modifica o DNA. E aí vem a questão do câncer, né? Aí eu volto a falar dos radiólogos, quando são irradiados muito tempo por esses raios, eles precisam passar 2, 3 dias em casa para poder o organismo, né, se adaptando a essas radiações. Inclusive, se vocês observarem, eles andam com um crachazinho de pano. Pode observar. O pessoal que trabalha com esse material radioativo, eles andam com um crachazinho de pano aqui no bolso. E no final do dia, ou no meio do expediente, eles vão verificar o quanto de radiação eles absorveram. Se essa quantidade for muito além do que o corpo suporta, eles vão para casa imediatamente. Eles não vá para casa, saia dessa radiação, tome alguns remédios,
né, geralmente algum óxido de lítio, alguma coisa assim, para poder aí diminuir essa quantidade radiativa que o corpo absorveu, ok? Depois a gente fala sobre isso, tá? Depois a gente fala sobre essa questão aí dos perigos da radioatividade. Então, o experimento de Rutherford, depois de descoberto esses raios alfa, beta e gama, sabendo as cargas deles, sabendo que o alfa é positivo, que o beta é negativo e que o gama não tem carga nenhuma, porque não sofreu nenhuma ação eletromagnética naquele experimento, ele, em 1911, ó, olha o parâmetro de datas, né? 1808 foi o modelo atômico de Dalton, 1896 foi o de Thomson, e 1911 foi o de Rutherford. Então, é uma sequência, né? É uma sequência de modelos aí, para vocês lembrarem. Então, veja, esse foi o experimento dele. Depois que ele descobriu que os raios existem, né, que esses raios são emanados, né, dessas partículas, inclusive aqui esse raio que está em abundância é o raio alfa, e nós sabemos que a carga do raio alfa é o quê? É positiva. Então, a carga positiva, e foi mediante isso que se descobriu o nosso amigo próton. Veja só, o experimento dele, devo dizer a vocês o seguinte, que não foi ele que fez isso daqui, tá? Foram os seus alunos, Madsen e Geiser, né? Que, inclusive, homenagem a ele, foi feito o chamado contador Geiser, que é um aparelho que indica a radiação no ambiente, que fazendo um barulhinho. Não sei se vocês já viram isso em alguns filmes. Então, o contador Geiser, em homenagem a esse cidadão que fez esse experimento aqui. O material radioativo está aqui dentro dessa caixa de chumbo. Foi colocado aqui um anteparo, que é de sulfeto de zinco, né? Para poder ver a cintilância, ver se ocorre ou não os desvios. Aqui, nesse experimento de Rutherford, deixa eu dizer para vocês. Nesse experimento foi para justamente saber se a teoria de Thomson estava correta, né? Que a massa era toda positiva, né? O átomo era uma massa positiva, homogênea, e que os elétrons eram cargas negativas incrustadas nessa massa, por isso que ele definiu como sendo um pudim de passas. Nesse experimento de Rutherford, ele quis provar se isso era verdade. Para isso, o que foi que ele fez? Ele utilizou a radioatividade. Pegou o que ele aprendeu com o casal Curie, ou Curie, como queiram, né, no francês, né, Curie, com o próprio Becquerel, com o próprio Röntgen, pegou toda aquela teoria que eles fizeram, inclusive eles eram contemporâneos, trabalharam juntos, todos eles, Röntgen, Marie Pierre, o próprio Becquerel e Rutherford, junto com Soddy, que eu vou falar disso daí para vocês mais tarde. Então, eles trabalharam junto na radioatividade e com esse desenvolvimento, com essa nova tecnologia, ele conseguiu provar que realmente existe uma segunda partícula subatômica. Esses raios positivos, se fosse verdade, se o nosso amigo Thomson tivesse 100% correto, esses raios não sofreriam nenhum desvio. Vocês estão vendo aqui, ó, né? Leves desvios e um ricochete que vem bem para cá, para a parede aqui, ó. Não sofreriam nenhum desvio, porém, notaram esses desvios. Tiveram algumas conclusões, algumas observações. O que eles observaram? Vamos ver aqui as observações. Ó. A primeira, ó. A maior parte das partículas alfa que saiu aqui, ó, atravessava a lâmina de ouro sem nenhum desvio, normalmente. Observaram que a maioria passava tranquilamente, não tinha nenhum desvio. Né? Ó, viu que algumas partículas foram desviadas, né? Algumas sofreram leves desvios, e que pouquíssimas foram rebatidas. O que foi que se concluiu com isso? Que a massa do átomo, olha só, olha a conclusão dele. A massa do átomo não era um todo, como dizia o professor Thomson. Não era um todo. A massa do átomo, ela se concentrava num centro, num núcleo. Estava lá no centro. Por isso que a boa maioria dos raios alfa passavam direto. Outra coisa que eles conseguiram deduzir. Se existiu leves desvios de alguns raios e até mesmo ricochete, que bateu de frente e voltou, é porque a carga dessa massa é positiva, já que se sabia que os raios que estavam sendo emanados daquela caixa de chumbo eram raios alfa, e os raios alfa são positivos, ou seja, as cargas iguais tendem o quê? A se repelirem, a se afastarem. Então, ele já deduziu isso aí. Já houve essa dedução. Então, ele conseguiu desenvolver muita coisa. Oi, diga. Então quer dizer que o átomo ele foi evoluindo. Assim, era assim, uma teoria de Dalton e foi para Thomson, Rutherford.
Foi justamente isso, a evolução acontecendo. Eu quero deixar bem claro para você, André, que não houve a derrubada. Thomson derrubou Dalton. Não houve, houve o aperfeiçoamento. E quando ele falou, Dalton, lá no início, 1808, que o átomo era uma partícula maciça indivisível, esférica, maciça indivisível, ele estava correto. Onde é que ele errou? Foi não falar de cargas. Foi não falar da existência do elétron e do próton. Ele não sabia disso, realmente. Ele não tinha tecnologia suficiente para isso. Ele só tinha deduções, as deduções que ele viu lá nas escritas de Demócrito e Leucipo, lembra? Então não tinha como deduzir realmente. Então, como houve o aperfeiçoamento... Não entendi, André, repete. E o que é que a teoria de Thomson não explicava? A de Thomson, ele não explicava, por exemplo, o tamanho exato, né, do que era esse átomo. Tamanho exato, porque ele concordava com Dalton, né, que era uma massa, né, só que ele já começava a dizer que ela não era tão maciça assim, né, porém, ele não disse, André, que ele se dividia, ele continuava concordando com Dalton que não existia divisão da matéria, não existia divisão, só que ele disse o seguinte, que era maciça, né, que o Dalton dizendo, e Thomson disse que não, que ela era homogênea, mas que era positiva e que os elétrons estavam lá. Qual foi o erro dele? Onde ele falhou? Onde houve a falha de nosso amigo Thomson? Foi o tamanho desse átomo, né? Porque ele dizia que os elétrons, inclusive, estavam presos no átomo, estavam presos. E os elétrons, o Rutherford vai mostrar que eles estavam soltos, livres, num espaço chamado eletrosfera. E é por isso que ele definiu, inclusive, o seu modelo como sendo o modelo do sistema atômico, do sistema planetário, onde o núcleo, onde o próton, que é toda a massa praticamente do átomo, estava no centro, e os elétrons não estavam colados, como disse o Thomson, nesse centro, nessa massa, estavam se movimentando num espaço que ele definiu como sendo eletrosfera. Então, foi um aperfeiçoando a teoria do outro. Né? Não é que eles estavam errados, só aperfeiçoou. Então, você vê isso aqui nesse modelo que ele está mostrando. Tá, ó. Se a gente for ver, o que ele esperou, veja só, André, o que Rutherford esperou foi isso aqui, ó. Foi esses raios alfa passarem direto, sem sofrer nenhum desvio. Então, se isso tivesse acontecido, André e os meus demais amigos, se isso tivesse acontecido, aí Thomson estava correto. Aí eu tenho certeza absoluta que a teoria pararia aí. Ninguém nunca mais ia tentar verificar a existência de outros fenômenos relacionados aí ao átomo, porque ele estaria correto. Então, essas partículas alfa passariam direto, sem sofrer nenhum desvio, então ele estava correto, aquela massa homogênea positiva, e estaria neutra. Por quê? Porque os elétrons têm carga negativa. E aquela massa do bolo, que você vê só meio preparando o bolo, foi assim que ele definiu na sociedade científica. Era toda positiva, era uma carga só positiva. Só que ele não conseguiu ver isso daí. Ele viu justamente isso, ó, os desvios acontecendo. Então, se os desvios aconteceram, é sinal de que a massa do átomo não era tudo isso aqui, não, ó. A massa do átomo, ela acontecia bem aqui no centro, ela estava bem aqui nesse centro. Não é isso? Ó? É um centro. E esse centro é justamente uma carga positiva. Por quê? Porque houve desvios. E se houve desvios, é porque as cargas são iguais. Lembre-se disso. Os iguais, a tendência é se repelirem, se afastarem. Os diferentes, os opostos, é que se atraem. Os iguais se afastam. Então, ele definiu isso, ele deduziu. Houve a dedução física de que a carga da massa do átomo era positiva. Já se sabia que o elétron era negativo, então não tinha como tirar isso de Thomson. O elétron negativo, ele provou que era. Então, se o elétron é negativo, existe a atração entre o negativo e o positivo, que ele definiu aí como sendo um centro de menor massa. E os elétrons estavam aqui, André, ó, circulando ao redor desse centro, que ele definiu como eletrosfera, que é o que nós vamos ver aqui, ó, a conclusão dele, ó. O átomo possui um grande espaço vazio que ele definiu a eletrosfera. Então, a maioria passava, né, ó? Nem chegava perto do núcleo. Se não chegava perto é porque era bem pequeno. Os que se aproximavam, por ser positivo, faziam isso, ó, desviavam. E os que batiam de frente, voltavam, porque a carga é a mesma, a carga positiva. Outra coisa, possui um núcleo pequeno e denso. Então,
a boa parte da massa, então 90% dela está no centro. É isso, ó. Então praticamente toda a massa está no átomo ali no centro. Né? Então, ele definiu, inclusive, como núcleo. Não é isso? Ó, o núcleo possui carga positiva. Nós vimos porque acontecem os desvios, né? Lembre-se que o experimento dele foi com partículas alfa, diga. Se o núcleo tem carga positiva, então é o elétron que tem carga negativa. Justamente. Que para eles se anularem, eu preciso ter as cargas opostas. É como eu falei para você. Ele não descartou, ele não quis mexer no que ele já se conhecia como elétron. Ele só queria saber se o átomo tinha relevância em relação aí à não divisão. Porque, inclusive, André, só se falou em divisão do átomo quando se descobriu a radioatividade. Lembra que eu mostrei o exemplo da Flash Blenda? Só se conhecia como radioativo, né, como emanar energia, o urânio. E o urânio veio da Flash Blenda. Só que desse mesmo mineral foi possível encontrar outros dois muito importantes nossos hoje, que é o polônio e o rádio. Então, mas quem descobriu o polônio e rádio foi justamente o casal Curie, né, Marie e o Pierre Curie. Então, eles conseguiram provar, inclusive, que os átomos se dividem. Por que eles se dividem? Porque a definição de radioatividade é justamente a instabilidade de núcleos. Então, núcleos instáveis, núcleos grandes e instáveis, eles vão liberar essas radiações, alfa, beta e gama, que nós vimos aí, para poder se estabilizar. E quando eles fazem essa liberação, eles se transformam em outros elementos. Então, houve o quê? A divisão. Então, é divisível sim. Então, foi a partir daí que ocorreu essa divisão. E por essa relação foi que o Rutherford fez o experimento, para mostrar que o nosso amigo Thomson não estava 100% correto. E ele conseguiu ver isso. Porque se ele tivesse correto, aconteceria isso daqui, né? Ó, não desviava, como eu já mostrei para você. Não havia desvio, então ele pararia a sua teoria por aí. Mas ocorreu o desvio, e aí teve que ocorrer as deduções que nós estamos vendo agora. Que é um núcleo pequeno, denso, que os elétrons estão circulando em espaço vazio denominado de eletrosfera, né? E que ele definiu esse seu sistema como sendo um sistema planetário, onde esse núcleo é o Sol, e os elétrons são o quê? São os planetas circulando ao redor deles. Defendeu aí e conseguiu ganhar o prêmio Nobel em relação a essa teoria. Ou seja, ele descobriu a segunda partícula subatômica. Ele deu nome à segunda partícula subatômica. Volto a frisar, já tinha sido falada pelo nosso amigo Goldstein, o amigo de Thomson, que eu mostrei lá no início. Ok? Então veja aí como é que é a definição, aí, como é que foi representado, inclusive o átomo que nós conhecemos hoje, né? Esse átomo aí, onde nós temos, ó, olha que o núcleo denso está aqui, ó. O positivo é justamente o próton, o que foi encontrado. Olha os elétrons aqui, André, circulando ao redor dele, ó. Por que ele está circulando ao redor dele? Porque a carga desses elétrons é o quê? É negativa, né? Ó, cargas negativas. Então, elas circulam ao redor desse elemento que vocês viram que tem 1836 vezes maior que o elétron. Existe aí uma atração gravitacional, inclusive, não é? E foi, inclusive, isso aqui que o nosso amigo Rutherford não conseguiu explicar, e a sua teoria foi derrubada mais à frente, que eu vou falar isso para vocês. Não hoje, obviamente, mas mais à frente falarei isso para vocês sobre essa derrubada aí da teoria de Rutherford, do sistema planetário. Tá? Então, só para fazer aqui uma relevância do que ele definiu, né, o núcleo é onde estão os prótons. Os prótons ficam no núcleo, gente. Então, é ali a carga positiva. É através dessa carga positiva com a negativa dos elétrons que dão a neutralidade da matéria. E aí mostra que essa matéria realmente é divisível justamente pela descoberta da radioatividade. Então, se perguntar para vocês, onde foi que foi descoberto que a matéria se divide? Foi aqui com o modelo atômico de Rutherford. Foi com esse modelo, sim, que definiu. Lá em Dalton e Thomson, não se falava de divisão, não se dividia. Para eles, elas permaneciam daquela maneira. Não ocorria a divisão do átomo. Ele não conseguia se dividir. Mas nós vimos que isso não é verdade. Ok? Então, nós temos o elétron, nós temos o próton. Mas esse cara aqui, que era muito além do seu tempo, Rutherford, já viu que existia uma outra partícula. Só não conseguia definir que partícula era essa.
Essa partícula ele viu aqui, ó. Olha como é que ele viu, ó. Lá no campo eletromagnético. Lá naquele campo que eu mostrei para vocês. Veja aí, ó. Ele viu essa partícula aqui, ó. De verde, ó. É o nêutron. Lá no núcleo, lá naquela parte densa, pequena, onde está praticamente toda a massa do elétron, aliás, do átomo, perdão, tem esse elemento nosso chamado nêutron. O nêutron ele foi descoberto também em função da radioatividade, né? A descoberta do nêutron tá aqui, ó, e foi descoberto por esse cara aqui, que foi aluno, inclusive, de Rutherford, que é o James Chadwick. Então, o James Chadwick, ele fez experimentos com radiação e conseguiu notar que esse núcleo, gente, ele só vai se manter estável pela existência desse nosso amigo nêutron que não tem carga. Imagina só, pessoas que não se gostam dentro de um quarto fechado, né, no escuro. A tendência é o quê? Eles se aproximarem? Não. A tendência é eles se deixarem cada vez mais distante, né, ficar cada vez mais distante de quem eu não gosto. Não é assim que funciona? É o que acontece com os prótons. Os prótons, deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, meu tempo está acabando. Mas, por exemplo, eu tenho o sódio. O elemento sódio, ele tem 11 prótons no seu núcleo. Ele tem 11 prótons, gente. 11 prótons. Imagine aí 11 prótons, 11 cargas positivas próximas. A tendência é o quê? De haver o colapso. Ou seja, de não existir matéria, de não existir vida. Então, para que isso não aconteça, tem elementos ali que vão impedir que ocorra esse colapso. E esse elemento é o nêutron. E foi provado pelo nosso amigo Chadwick. Ele fez o experimento, ó. O experimento tá aí, deixa eu apagar aqui essa... O experimento dele tá aqui, ó. Utilizou polônio, que é um material radioativo. Nesse polônio, com a sua instabilidade, ele se transformou no berílio, né? Ó, ele se transforma no berílio, que é um outro elemento para se estabilizar. E vê, né, com o contador Geiser, que é justamente o que foi em homenagem ao aluno lá do nosso amigo Rutherford, vê a existência de uma nova partícula, que foi o nêutron. Então, essa coisinha aqui de baixo, ó, é a relação que aconteceu. Então, os raios alfa que foram liberados do polônio para poder se transformar aqui no berílio, que é mais estável, né? O berílio se transformou aqui e ocorreu mais uma transformação, né? Se transformou num carbono. Ocorreu a liberação desse cara aqui, que é o nêutron. Então, o nêutron está onde, gente? O nêutron está no núcleo. O nêutron está no núcleo. Assim como os prótons estão no núcleo, né? Assim como os prótons são os núcleos, ele representou a existência desse novo elemento. Esse cidadãozinho bem que vocês estão vendo, o nosso amigo James Chadwick. Então, ele descobriu uma terceira partícula subatômica, que é o nêutron. Então, nós temos três. Nós temos o elétron, nós temos o próton e temos o nêutron. Tudo aí relacionado à descoberta da radioatividade. Professor. Tudo bem? Diga lá. Eu não sei muito bem como explicar minha pergunta, porque até eu me perdi nela. Mas eu acho que eu vou... Diga lá. Vamos lá. Reformulei, então diga do jeito que tá aí. Pode jogar. Vai lá. E? Oi, é que eu tava reformulando aqui. Não é, Tá não certo. é muito a ver com o assunto, mas tem a ver com o período. Sim, diga aí. Tem algumas pedras preciosas, tipo esmeralda, morganita, aquamarine, que são classificadas como berilo. Isso quer dizer que ele é tipo o principal elemento na formação delas? Ele é um dos, não é o principal, porque geralmente essas pedras, as gemas, né, chamadas, elas têm a presença de óxidos, né? Por exemplo, se você ouvir falar da fluorita, né? Fluorita é o oxigênio unido ao flúor, né? Então, não é único exclusivamente o berílio o seu principal formador. Ele pode dar aí, porque o berílio, ele tem da família 2, né? Ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, e ele pode dar aí a sua aparência, né? A sua cor, até mesmo a sua cor está relacionada com ele, mas não é o único, né? Não é o único principal formador.
Ele é uma relação aí de ligação química. É uma formação cristalina, estrutural cristalina, é o cristalino formado dessa estrutura, mas ele é um dos principais, né? Porque você vai ver, inclusive, se você for observar, tem umas fórmulas moleculares bem complexas, né? Desses elementos. Por exemplo, a esmeralda é bem complexa a sua estrutura, e tem aí os seus formadores, porém, o berílio não é o único, ou não é o principal, tá? Então, é uma relação entre eles, tá? Uma relação cristalina, a formação desse cristal, que vai derivar aí em função de cada característica dos seus formadores, tá? Por isso, eu estava vendo um negócio na internet que diz que o diamante perfeito é o diamante perfeito, abre aspas, é o diamante branco, porque é o único que não tem não tem imperfeições na fórmula, na fórmula de química. Na fórmula química, né? Porque você nota que a fórmula química ela é uma forma bem mais simples, não tem a junção de tantos materiais, né? E quando se fala de diamante, a gente fala do carbono propriamente dito, né? E, inclusive, a diferença do carbono diamante para o carbono grafite é justamente a sua estrutura. O carbono diamante, ele tem uma estrutura fórmica, não tem uma forma definida, né? À toa que você precisa lapidar o diamante, né? Tem que fazer o processo de lapidar. Esse mesmo que nós escrevemos, ele tem uma forma definida, tem uma forma hexagonal definida, né, bem compactazinha, né, bem distribuída, e é por isso que ele não tem tanta resistência quanto o diamante, que eu tenho certeza que todos vocês sabem que o diamante é o mineral mais duro que nós temos, né? Então, a relação dele está muito com quase a pureza, né, como você está dizendo, Diego, a pureza é o que vai definir aí a nobreza, inclusive, né, a nobreza desses elementos. Então, eu falo da pirita. Já tem até outro nome, ouro dos tolos, eu acho. Ouro dos tolos, que é justamente quando você assiste nos filmes, nos desenhos, alguém dá uma moeda, né? O cara vai lá e morde, né? E se riscar, a moeda de ouro. Se riscar, é porque justamente não é o ouro. Né? A pirita é muito parecida com o ouro, só que ela é bem frágil, né? Ela é dourada e parece demais. Então você está cavando, você encontra ali a pirita e diz é ouro. Não, não é. Até porque o ouro ele é encontrado misturado, ele é misturado, né? Ele é encontrado com outros metais. Preciso retirar vários outros metais para poder encontrar o ouro propriamente dito. Então tem muito a ver. Então tem inclusive, Diego, uma disciplina que eu paguei na universidade chamada mineralogia. A gente estuda tudo isso daí. O engraçado, até para informação, sabe como é que a gente fazia a prova lá, Diego? O professor pegava uma caixa, né? Caixa de madeira, e colocava essa caixa de madeira com rochas, pedras na nossa mesa para a gente botar as classificações, né? Ver o tipo de estrutura cristalina, calcular o ângulo, a distorção. É uma coisa bem louca para quem for um dia tentar essa área da natureza, tá? Interessante. E lá eu vi a pirita, né? Inclusive, eu tive o prazer de quebrar a pirita. Dentro é linda, é um preto assim, reluzente, quando você quebra a pedrinha de pirita. Tá ok? Ok. Eu só tenho 2 minutinhos. Eu queria falar hoje sobre a que nós chamamos de propriedades. Aqui há algumas atividades, tá? Mas vocês por favor, depois eu vou colocar no sala de aulas a página que eu quero que vocês trabalhem, né? Eu ia falar disso daqui para vocês, só para a gente relembrar, né? Aquela questão de semelhanças atômicas, né? Número atômico, não é isso? Calcular o número de nêutrons, saber quantos elétrons tem, quantos prótons tem. Acho que vocês lembram disso daí também, não lembram? Então, inclusive, vou logo adiantar alguma coisinha para não ficar perdido. Aqui é a representação de um elemento químico, onde eu tenho aqui a massa atômica e temos o número atômico. O nêutron, a quantidade de nêutron, ela fica embutida, ela não é representada como já vi gente representando isso daqui, ó, isso não existe. Eu não represento o nêutron assim, não consigo representar. Inclusive, quando você olha na tabela periódica, nós temos o nêutron, né? Não mostra o nêutron, mostra a massa e o número atômico do elemento. Ela pode ser representada dessa maneira ou assim, onde ele vai estar a massa desse lado aqui, né? Ó, do lado superior direito, não aqui no lado superior esquerdo, como nós vemos, né? E nós temos a relação direta delas também, que seria a massa atômica igual a o número atômico mais a quantidade de nêutrons. Lembra dessa formulazinha aqui? Vocês lembram dela?
Chico dos Anjos deve ter falado dele para vocês também. Depois de se trabalhar modelos atômicos, nós trabalhamos com as semelhanças atômicas. Essas relações, o número atômico, por exemplo, que vocês estão vendo aí, ó. Vou dar uma aceleradazinha aqui. Esse slide eu vou disponibilizar para vocês, não se preocupem. Esse slide é meu, vou disponibilizar para vocês tranquilamente. Nós temos a relação deles, né? A questão de número de cargas, os prótons e os elétrons, eles são iguais. Então, se eu tenho, o que eu tenho aqui, ó, de número atômico vai corresponder a prótons. Então, se corresponde a prótons, também corresponde a elétrons. Eu dei um exemplo para vocês do sódio. Lembra lá no início? Eu disse para vocês que o sódio tem 11 prótons. Eu disse isso para vocês, tem 11 prótons. Então, consequentemente, um sódio vai ter 11 elétrons. Se ele tem 11 prótons, ele vai ter 11 elétrons, tranquilamente. Então, a quantidade de prótons é a mesma de elétrons. Só que quando esses elementos neutros, eles viram íons, eles vão se ligam, formam as ligações químicas que nós conhecemos, ligação covalente ou ligação iônica, eles vão ganhar ou perder elétrons, vocês sabem disso, né? Não se ganha nem se perde prótons. Não esqueçam, não se ganha e nem se perde prótons. Único exclusivamente elétrons. Tudo bem? Crianças, eu vou parar por aqui, para a aula não se estender demais. Eu vou colocar no sala de aula uma pequena atividade para vocês fazerem, uma páginazinha que vocês fazem exclusivamente aqui sobre o que eu falei de modelos atômicos, tá? Para poder treinar, brincar um pouquinho. E na próxima aula eu concluo essa parte de semelhança atômica e já falo de modelos atuais também, tá bom? Então eu agradeço a vocês, a participação é muito boa, eu gosto de dar aula para vocês, já falei isso. Não escondo isso de ninguém, falo muito de vocês, gosto muito de vocês, e espero que vocês continuem assim, para que a gente possa desenvolver mais o nosso estudo de química, tá ok? Até a próxima aula, a gente se encontra. E estudem, tá, galera? Estudem, não deixem de estudar, não. Tá bom? Um abraço para todos e até a próxima. Tchau.